Ivy havia escolhido aquele vestido com as mãos tremendo de expectativa. Passara tardes inteiras folheando catálogos, provando tecidos, sonhando com a barra perfeita que balançaria quando ela cruzasse o corredor. Também lembrava dos recados que guardava no celular. Fotos de tecidos, mensagens de amigas dizendo, vai ser perfeito. Tudo alinhado para o dia em que abriria a porta da igreja e veria, em frente ao altar, o homem com quem prometera dividir os planos. A igreja cheirava a vela e a pompa que as pessoas usam quando querem transformar fraqueza em espetáculo. Luz batia no vitral e desenhava retângulos coloridos no piso antigo. Havia risadas, aplausos contidos, o som do teclado, o sussurro de mães contentes, o tilintar de taças que ainda não existiam. Ivy caminhou pelo corredor com a mão no tecido, sentindo o peso do tule, a leveza do forro. A máscara prevista para encobrir o nervosismo se dissolveu quando ela alcançou a nave central e viu, do outro lado, um corpo que não era o dele. Nadia estava ali. O vestido, o mesmo corte, a mesma renda que Ivy escolhera meses antes, abraçava Nadia como se tivesse sido feito para ela. Nadia sorria com aquela segurança morna de quem conhece alianças fáceis. Noah estava ao lado dela, rindo alto, com a mão pousada na cintura de Nadia como se fosse natural que a proprietária do vestido estivesse com outra. A boca de Ivy secou. O ruído da igreja ficou distante, como se houvesse um dia próprio para ela, e as vozes fossem apenas um pano de fundo. Helen inclinou a cabeça e sorriu com a gentileza de quem classifica pessoas por utilidade. Você sabe como são as coisas, querida, disse, a voz polida como porcelana. Há homens que precisam de ascensão, e há mulheres e famílias que fazem escolhas práticas. Você não teve os recursos certos. Não é culpa sua. Foi apenas um ajuste necessário. As palavras foram entregues como quem descreve o clima. Neutras, implacáveis. Não houve gritos no salão. Os olhares se dividiram entre curiosidade, embaraço e aprovação velada. Alguém aplaudiu em tom de quem confirma um contrato fechado. Ivy sentou onde sempre sentava, a mão afundando no tecido que agora estava em outro corpo. Alguém ofereceu o pedaço de bolo que ela escolhera. A cobertura branca com raspas de limão. E ela mascarou o sabor tão distante quanto um sonho antigo. Mastigou devagar, rimando o silêncio com o estômago. A aliança que Noah deslizou no dedo de Nadia brilhou. E por um segundo tudo voltou a existir. A casa que ela imaginara, os jantares, as promessas. Eram imagens que agora tinham a cor de uma mentira bem colocada. Quando se levantou, foi como se a igreja reduzisse de tamanho e o mundo ganhasse um corredor estreito que a conduzia a uma saída. Não houve cena grandiosa, nem confronto público, apenas a decisão funda e sem plateia de não alimentar espetáculo. Passou pela porta lateral, sentiu o ar mais frio na face e foi andando até a rua, caminhando sem destino, o tecido do vestido arrastando o chão como lembrança de algo que não iria mais acontecer. Foi na calçada, com as mãos ainda úmidas do bolo e o coração lento, que percebeu a presença do homem que a observara da última fila. Ele ficara na igreja até o fim, uma sombra colecionando rostos, como quem guarda detalhes. Agora aproximava-se com passos medidos. Não parecia estranho. Tinha uma postura que fazia as pessoas medir as próprias palavras. Trajava um sobretudo simples demais para quem vive de poder. Havia algo no corte que dizia que o homem sabia escolher o mínimo necessário para permanecer invisível quando convinha. Senhorita Lawson? A pergunta veio sem hesitação, com uma voz que tinha uma calma mais prática do que curiosa. Ela o observou. Havia um rosto que não pedia explicação, apenas oferecia uma informação em troca de algo essencial. Atenção! Uma curiosidade nacarada do mundo masculino que a encontrara em tantos daqueles encontros que terminavam com promessas fracas. Ele não sorriu. Não era o tipo que se permitia triunfar no desespero alheio. O que fez aqui? Ivy perguntou. A pergunta funcionou como borda para sua dignidade. Queria saber se era um consolador social, um curioso, um amigo da família, qualquer coisa que justificasse a presença. Ele tirou uma pequena folha da pasta que trazia. Um cartão de cor neutra, estilo corporativo. Meu nome é Ya-Jun, disse. Para você pode ser um desconhecido. Para algumas pessoas aqui, não. Eu estava presente por razões minhas. Não explicou, mas não precisava. Havia na forma como fechou os dedos ao redor do cartão uma promessa de manter segredo. Não havia glamour nas palavras, havia cálculo e propósito. E então, direto, sem rodeios, ele disse aquilo que cortou o ar com mais precisão do que qualquer lâmina. Seu noivo lhe deu como garantia. A frase caiu como pedra num lago tranquilo.
Ivy sentiu ondas e não sabia qual seria a primeira a alcançá-la. Garantia? A palavra era uma invenção administrativa, impessoal. Não combinava com o tênue terreno de promessas e juras que um casamento costuma construir. Ele repetiu sem suavizar. Noah nomeou você como colateral para cobrir dívidas. Não é um insulto. É um fato que pode ter consequências reais. O que ele dizia não era ameaça, era informação. A diferença era sutil, mas definitiva. Ela se recordou como num fragmento de cena que fora rodado noutro filme, de discussões de números recortadas em papéis, de olhares rápidos entre Noah e Helen quando o telefone tocava, daquelas pausas desconfortáveis que pretendem ser segredos da casa. As dívidas sempre foram um monstro com boca cheia da palavra mais. Noah, noivo e confidente, tornara-se, através de uma assinatura ou de um aperto de mão, alguém que poderia decidir o destino de outras pessoas como quem rearruma móveis, e Jun olhou ao redor. Havia carros, pessoas que passavam. Fez um gesto tão pequeno que quase não se notou. Indicou a igreja, a entrada que acabara de deixar. Ele esteve aqui, observou o que aconteceu. Mas mais do que isso, deixou seu nome atrelado ao seu. Em alguns lugares, essa escrita vale como mapa. O que Ivy ouviu por baixo da frase foi o que faltava na explicação. O perigo. Não era só humilhação. Havia risco prático. Nomes vinculados a dívidas podem atrair lembranças indesejadas. Pessoas que cobram não ligam para cerimônias. Eles prendem nomes como quem prende objetos. Por que me diz isso? Ela perguntou com a voz que tremeu apenas o suficiente para não traí-la. Ele estendeu um envelope. Dentro, um endereço e uma senha de entrada. Um telefonema que poderia ser atendido. Porque existe outra forma de resolver. Eu posso oferecer um lugar seguro por algumas noites. Não é caridade. É uma negociação. Ele então pronunciou uma palavra que assustava tanto quanto a oferta. Proteção. Disse-a como quem descreve um serviço e não um favor. Ivy pensou no barato da oferta, no custo invisível de aceitar. Sempre tivera a necessidade de ser prática. A humilhação não era algo que escolhera, e apesar do susto havia algo frio que a impelia a considerar opções. Sua vida tinha uma agenda, clientes, prazos, uma mesa com vista que precisava dela inteira. A ideia de desaparecer não lhe apetecia, mas também havia a realidade, portas que podem bater, recados que cruzam a cidade em forma de aviso. O envelope era um convite para mudar de cenário, temporariamente. Ela olhou para o vestido que ainda pendia no corpo de Nadia em fotos que circulavam discretamente nos telefones dos convidados. Havia parentes que sorriam como se tivessem ganho no jogo. A rede parecia ter pegado o que era dela sem nem consultá-la. E havia, por outro lado, a possibilidade de não ser mais um item em um balanço de contas alheio. Vou passar a noite fora, disse ela decidida, com a voz mais alta do que pretendia. A escolha foi dela. E foi tão exata quanto as cadeiras que alinhara tantas vezes em reuniões de projetos. Não era rendição, era um planejamento de contingência. Ele não disse, bom. Não houve comemoração. Havia somente um aceno prático e a orientação de que alguém a acompanharia até o carro. Um trajeto curto e sem perguntas. Foi retirada a fotografia do marido que ela imaginara. Foi devolvida em forma de possibilidade de permanecer inteira. Não havia salvação mítica naquela oferta. Apenas um alojamento com janelas que fechavam e uma porta que batia. Quando voltou para casa, a porta de entrada pareceu menor. Cada coisa que ela tocou, o cabide vazio onde o vestido deveria estar, a caixa com lembranças do noivado, a planta miúda que colocara na janela com etiqueta Noah, era um relicário de planos que não mais existiam. A planta, com as folhas minúsculas, tremia como se soubesse do vento que soprava coisas novas. Ela pegou o anel que guardara em uma caixinha de madeira e o deixou apoiado na mesa do bolo, como quem entrega um bilhete. Observou-o refletir a luz da cozinha, e algo dentro dela se encolheu. Às 9, houve batidas na porta. Não eram muitas, não eram bravas, eram batidas medidas, nenhuma exposição. Ivy abriu com o casaco ainda meio desalinhado. O homem do sobretudo estava ali, com 2 acompanhantes que usavam rostos anônimos e nenhuma demonstração de excessivo poder. Foram rápidos, eficientes, profissionais. Um deles ofereceu um pacote com uma toalha, um kit de higiene, um bilhete com instruções e uma chave. A chave tinha uma ilhota de metal pendurada com um número. O carro que a esperava era discreto, escuro, com vidros opacos. O trajeto foi curto. A cidade passou em silhuetas, luzes e placas, o zumbido das rodas na rua molhada.
Ivy observou a moeda da noite girando e remotamente pensou em como pouca coisa mudara. A cidade ainda respirava. Os restaurantes ainda enchiam. A vida debaixo da ruptura continuava seu ritmo comum. O carro parou diante de um prédio de fachada simples, com janelas que não buscavam ostentação. Era comedida a escolha do local. Não havia nem a extravagância de uma cobertura, nem a frieza institucional de um abrigo. Era um apartamento que prometia uma normalidade possível. Ao entrar, sentiu uma sensação estranha de proteção e de suspensão. O apartamento não era dela, e no entanto havia algo de familiar naquele lugar que alguém escolheu para abrigá-la. A sala tinha uma mesa de madeira clara perto da janela, e a janela dava para um pedaço de cidade que Ivy gostava. Via-se um trecho de céu em alguns minutos e uma rua onde as pessoas caminhavam sem pressa. Em cima da mesa, uma pequena planta com uma etiqueta. Noah. Um sorriso involuntário atravessou seu rosto. Era uma ironia silenciosa, um troféu pequeno que agora significava memória e piada. Alguém com senso de humor havia deixado aquilo ali, como se dissesse que as coisas podiam ser reclamadas, rebatizadas, virarem algo novo. E a June deixou que ela se acomodasse antes de falar mais. Trouxe chá numa caneca de cerâmica simples e sentou-se a uma certa distância, com a postura de quem respeita limites. Não teve pressa em preencher silêncios. Por várias vezes, ela notou que sua presença consistia mais em agir do que em falar. Consertou a fechadura, verificou uma lâmpada, colocou toalhas a seco. Esses gestos pequenos foram mais eloquentes do que qualquer discurso sobre redenção. Numa pausa, ele falou sobre o que havia feito e do que sabia. Não com abundância de detalhes. Ele respeitava delicadezas que não eram suas para expor, mas com clareza suficiente para que Ivy entendesse o quadro. Noah contratou empréstimos que satirizaram sua vergonha. Quando a pressão aumentou, ele começou a oferecer garantias pessoais, bens, contratos e, num gesto que revela desespero, o nome de pessoas. Ele não disse que aprovaria o gesto. O tom era neutro. Nomes são fáceis de vincular quando se quer garantias rápidas. É assim que funciona onde ele se meteu. Ela fez perguntas. Quais eram as chances de algo mais? O que exatamente significava estar vinculada? Ele respondeu com precisão clínica. Havia um período em que o nome poderia ser usado para pressioná-la, para cobrar, para intimidar. Havia pessoas que não se importavam com cerimônia. A informação funcionava como janela para quem sabe olhar. Quando a primeira noite chegou, Ivy sentiu uma estranheza física. O colchão era novo. O travesseiro tinha um cheiro que não era dela. A porta fechava sem fazer barulho, e havia uma chave na mesinha ao lado da cama. Ela rodou a chave na mão como quem ensaia um futuro incerto. Fora do quarto, a cidade movia-se como sempre, indiferente à sua pequena catástrofe. Lá fora, homens e mulheres jantavam, amavam, discutiam tráfico de emprego. O mundo era imóvel e vasto. Antes de dormir, sentou-se à mesa, a luz amarelada derramando-se sobre a planta com a etiqueta Noah. Pegou o anel que trouxera no bolso. Não o jogou fora, ainda. Havia algo no gesto final que precisava de tempo e de precisão. Colocou o anel sobre a palma da mão. Olhou para ele como se visse duas vidas se refletindo. A que prometera e a que talvez reconstruiria. Guardou-o, por fim, num envelope simples e colocou-o em cima do livro que trazia para a leitura ocasional. Não era o gesto de alguém que havia se rendido. Era o de alguém que se preparava para uma nova estratégia. Naquela noite, ouviu passos no corredor que terminavam em silêncio, como se 40 olhos fossem postos sobre a porta que a protegia. Mas não houve invasão de afeto. Não houve palavra que a reduzisse. Havia apenas a presença, distante e arrumada, de uma pessoa que havia reparado o erro e oferecido algo que parecia moralmente dúbio, porém funcional. Ela sabia não ter se tornado propriedade de ninguém. Sabia que aceitara algo temporário. Ainda assim, o corpo não permitia novidade imediata. Havia cansaço e um formigueiro de vigilância que não a deixava relaxar. Pela manhã, a rotina retomou traços conhecidos. Ivy abriu o laptop sobre a mesa e conferiu e-mails, pequenos incêndios profissionais que agora eram salvação prática. Sua mente se ocupou com prazos, com paleta de cores para um apartamento que não era o dela, e com imagens de móveis que, em breve, ocupariam novos espaços. O trabalho era uma ancoragem. Enquanto desenhava perspectivas e enviava propostas, a vida se recompunha em pequenas tarefas. Recebeu chamadas de clientes que nada sabiam do seu setembro íntimo. Atendeu com profissionalismo, com a voz de quem não se deixa dissolver pela traição. No meio do dia, houve uma batida discreta na porta.
Yajun apareceu com 2 sacos de comida e uma carteira de plástico com uma pequena etiqueta. Lista de contatos de emergência, números que não deviam ser usados sem necessidade. Trouxe também outra planta, uma suculenta firme, como se suspeitasse que uma casa precisa de coisas vivas que resistam. Não falou sobre romantismo, falou sobre logística. Trouxe um prato que ela gostava e colocou-o sobre a mesa. Naquele gesto havia respeito. Oferecer alimento e sair, sem cobrança, como quem sabe que restabelecer sentido começa com pequenas dádivas. Eles conversavam por coisas mínimas, o gosto por chá verde, memórias de infância. Em certa noite, quando ela comentou sobre descascar laranjas e a sensação de se perder nas cascas que ficam, ele sorriu e contou, com a relutância de quem divide um segredo menor, sobre um pátio onde, quando era criança, costumava descascar laranja com o irmão para alimentar pássaros. A história não enfeitava seu passado criminoso, humanizava-o numa direção muito particular. Não havia ostensividade na bondade, havia apenas memórias que podiam existir em um homem que fazia escolhas questionáveis. Ele disse o nome do irmão com cuidado, e Ivy ouviu ali uma vulnerabilidade que não se misturava com heroísmo. Os dias seguintes foram uma sequência de pequenos atos que transformavam o apartamento em um lugar que podia ser chamado, mesmo que provisoriamente, de lar. O trabalho continuou a ser porto. Ivy atendeu clientes por videochamada, enviou mood boards, mediu o espaço com a precisão de sempre. Quando o cansaço chegava, uma sopa pronta a esperava na geladeira. Pronta por gentileza de alguém que sabia que a fome é terreno para decisões erradas. E havia a planta que crescia no parapeito com silenciosa obstinação. A etiqueta continuava a dizer Noah, em letra miúda, e ela passou a sorrir com o que aquilo representava. Ironia doméstica que transformava a lembrança em objeto domesticável. Houve, em meio a essa montagem de dias, um momento que pode parecer pequeno, mas que serviu como sinal. Ivy recebeu uma ligação confirmando que uma das dívidas de Noah fora removida, que um nome fora riscado de listas que costumam assombrar. A notícia veio com clareza. Nome removido, nada pendente. Era um anúncio seco, burocrático, mas pesado como uma libertação. Não era o ponto final da narrativa, mas era uma fase que mudava as condições do jogo. Ivy suspirou de alívio, mais pela sensação física do que pela certeza emocional. A tensão diminuiu o suficiente para que ela pudesse começar a planejar. Algumas noites depois, quando voltou para o apartamento com as mãos cheias de esquemas e amostras, encontrou uma mesa posta com 2 pratos. A luz era baixa, a planilha aberta no computador ainda mostrava prazos. Sem declarações grandiosas, Yajun perguntou: "Como está o processo?" E ela respondeu com a franqueza que sempre teve no trabalho. Conversaram sobre escolhas, sobre a necessidade de manter a vida profissional intacta apesar da ruína pessoal. Em vários momentos, ele lhe devolvia uma autonomia que não precisava ser pedida, usava a porta apenas para entrar e sair, respeitava horários, oferecia ajuda quando ela pedia. Em outra manhã, Ivy abriu a janela e tentou imaginar seu futuro. A planta Noah tinha novas folhas. A cidade afora parecia mais sincera, sem a ilusão de que suas expectativas haviam coincidido com as dos outros. Ela não sabia se queria confraternizar com a ideia de reconstrução ao lado daquele homem que a protegera. Não queria tampouco aceitar uma dívida emocional. Sentia, porém, uma tênue gratidão por não ser mais um nome em uma lista alheia. Aos poucos, foi tomando decisões pendentes. Ligou para Helen para ouvir as palavras calculadas de sempre. Uma consideração fria disfarçada de cuidado. Helen falou como quem administra recursos humanos numa empresa familiar. Sugeriu que, se ela estivesse disposta a aceitar um reordenamento, poderiam encontrar um arranjo. Ivy, pela primeira vez desde aquele corredor da igreja, não se curvou. Havia uma firmeza nova em sua voz quando disse que não aceitava ser tratada como peça de troca. Não foi um discurso inflamado. Foi uma constatação simples, metódica, como se fosse uma planta que precisa de poda. Helen reagiu com surpresa contida. Talvez porque percebera que a peça menos previsível tinha acordado. E então, numa tarde em que o céu parecia mais claro do que o habitual, Yajun trouxe uma notícia por excesso de eficiência. Os últimos elos que prendiam seu nome foram cortados. A confirmação veio num e-mail burocrático, com um anexo seco que diz "Documento arquivado". Ele trouxe o papel, discreto, e pousou-o sobre a mesa com a calma de um homem que cumprira um dever. "Está resolvido", disse. Não foi celebração, apenas pragmatismo. Para Ivy, a frase soou como se alguém tivesse reescrito uma etiqueta numa mala cheia de roupas antigas. Ela olhou para a plantinha marcando Noah,
E por um momento pensou em como as palavras podem se transformar em objetos que a gente pode reposicionar. Havia algo pungente na imagem de voltar o nome para a planta e deixá-la crescer ao lado da sua mesa de trabalho. O anel que um dia prometera futuro ainda estava guardado. A ideia de jogá-lo fora parecia um ritual que exigia mais do que raiva. Exigia tempo e decisão. Naquela noite, quando fechou a janela e deixou a cidade atrás do vidro, houve uma pergunta que escapou pela boca antes que pudesse ser contida. Isso é real. Era menos sobre a proteção recente e mais sobre aquilo que crescia entre eles. Uma companhia que não se anunciava como amor, mas que oferecia presença. Yajun não a olhou como um salvador. Olhou com atenção e respondeu com uma palavra que soou como promessa, sem rótulos. Se você quiser que seja. Ele não usou o verbo no passado, deixou a escolha para ela. Ivy acendeu a luz do abajur. Sentou-se diante da mesa com vista para a cidade e puxou o envelope com o anel para fora. A ideia de arremessar o símbolo ao vento ainda a convocava. Mas naquele instante, com a cidade respirando e uma planta resistindo ao seu lado, ela optou por guardar o anel em silêncio. Não por medo ou apego, mas por prudência. Saía daquele apartamento com pequenas decisões tomadas e outras ainda a serem escolhidas. Havia alívio. Havia também uma sensação de que o que tinha começado ali estava longe de terminar. No silêncio que ficou depois daquela noite, Ivy deixou que as imagens deslizassem pela casa como filmes antigos. O vestido colado em outro corpo, a aliança brilhando no dedo de Nadia, o sorriso embalado de conveniência de Helen. Ela não tentou apagar esses quadros imediatamente. Deixou-os existir. Reconheceu o golpe. Foi uma maneira de não trair a própria dor e, ao mesmo tempo, de escolher como reerguer o resto. As manhãs, no apartamento provisório, tinham uma cadência prática que a ajudava a respirar. Acender a chaleira, abrir o computador, responder a e-mails com a calma de alguém que recortava problemas em pedaços manuseáveis. Era isso que Ivy fazia. O trabalho voltou a funcionar como ponte. Clientes que precisavam de planos, móveis a escolher, medidas a conferir. Ela desenhava plantas, enviava imagens, defendia escolhas de cores com a mesma firmeza com que, antes, defendia sonhos que agora pareciam ter outro nome. No começo, a presença de Yajun era uma margem discreta naquele dia a dia. Ele aparecia com caixas de jantar prontas ou com sacos de ingredientes, deixava as coisas com precisão e saía sem dramatizar. Em algumas tardes ele ficava um pouco mais, ficava do lado de fora da mesa enquanto ela trabalhava, lendo um jornal velho, ou apenas observando a cidade passar pela janela. Havia uma distância cuidadosa entre eles, uma regra não escrita, respeitada como fio de segurança. Em uma dessas tardes, Ivy estava finalizando um projeto para um casal que queria transformar uma sala pequena em um estúdio funcional. Ela mediava telas, explicava como luz e tecido conversavam, desenhou uma estante que aproveitasse o canto com simplicidade. No fim da chamada, quando desligou, sentiu alguém atrás segurando um copo de chá morno. Virou devagar. Ele a observava com atenção calma, o rosto sem pressa. "Você tem um jeito firme", disse ele. "Não é o que a maioria espera de alguém que passou por isso." Ela deixou escapar um riso sem humor. "Não gosto de perder prazos por causa de decepção pessoal. A vida cobra, eu pago." Ele inclinou a cabeça, atento. E quando a vida pede mais do que cobranças? Ela pensou nas palavras. Procurou direção. Era diferente quando alguém não pedia nada e, ainda assim, estava disposto a montar os alicerces por ela. Quando pede demais, a gente organiza. Eu sei onde começam e terminam minhas responsabilidades. Ele ficou quieto por um tempo. O silêncio entre eles não era fugaz. Tinha peso. "Você tem razão", disse então. "Se quiser, posso ajudar com a logística. Não como favor, mas como aporte. Como quem empresta uma ferramenta." A oferta era prática e clara. Ela agradeceu sem transformar aquilo em dívida emocional. Aceitou ajuda quando precisava e manteve, como sempre, sua voz centrada. Os dias se estenderam em pequenos rituais. Às vezes, pela tarde, eles compartilhavam uma laranja. Ela tinha o hábito de descascar devagar, deixando os gomos expostos como pequenas paisagens. Era uma coisa simples, quase tola de tão cotidiana, mas que trouxe à tona a história do pátio que Yajun contara na primeira semana. Ele e o irmão descascavam laranjas para alimentar pássaros. Repetiram a cena sem solenidade. Ivy, concentrada na pele da fruta, sentiu a leveza de dividir um gesto que nada exigia. E então houve uma noite em que a conversa ficou menos prática.
A luz do abajur era baixa, e a cidade lá fora tinha uma rumorosa indiferença. Eles jantaram, depois guardaram os pratos. Ivy ficou sentada, olhando para a planta com a etiqueta Noah, que surpreendentemente começava a lançar uma folhinha nova. Olha só, disse ela apontando para a muda. Até a planta resolveu mudar de ideia. Ele sorriu, um movimento contido que não procurava impor sentido. Às vezes uma planta só precisa de outro ambiente. Ela sentiu naquele comentário um convite para algo mais simples do que todas as histórias de resgate que vira. Uma proposta de convivência sem ruídos dramáticos. Ficaram no silêncio por alguns instantes, ambos escolhendo se o passo seguinte seria um gesto ou apenas um fechamento de dia. Foi Ivy quem quebrou o vácuo. Colocou a mão perto da dele, sem tocar, apenas alinhando o espaço entre os dedos. Não havia pressa, nem espetáculo. A proximidade veio por esforço conjunto, como se dois arquitetos medindo uma sala. Eu não quero que isso pareça um prêmio que alguém me deu porque eu fui atropelada, disse ela, olhando direto. Nem que eu me torne um quadro de gratidão. Yajun olhou para as mãos dela e subiu a mão dele até encostar a dela com delicadeza. Não será, respondeu. Se ficar aqui será porque queremos estar. Não por qualquer outro motivo. O toque foi leve. Não havia pressa de transformar em paixão. Havia cuidado em entender os limites. Quando finalmente seu rosto se aproximou do dela, houve tempo para ela recuar se quisesse. Mas ela não recuou. O beijo que se seguiu foi contido. Um reconhecimento, mais do que uma consumação. Não era entrega total. Era consentimento repetido em silêncio. A partir dali, as noites ganharam confiança lenta. Havia momentos de ternura, como quando ele trouxe uma xícara de chá exatamente como ela gostava, e outros de cumplicidade estranha, como a vez em que Ivy recebeu um telefonema de um ex-cliente irritado e Yajun simplesmente ficou ao lado dela, oferecendo presença sem tentar resolver. Sua ajuda vinha em formas práticas, contatos que ligavam para confirmar prazos, pessoas que retransmitiam pagamentos bloqueados, nada de ostentação, muita eficácia ordenada. Enquanto isso, o mundo que havia causado tudo isso continuava a girar lá fora, e a etapa burocrática de desvincular o nome dela das dívidas avançava. Ivy soube do progresso por pequenos recados. Uma mensagem seca de um escritório informou que um arquivo tinha sido atualizado. Um protocolo digital sugeriu que um nome fora arquivado. Finalmente, uma resposta formal chegou ao seu e-mail. Nome removido, nada pendente. A frase era curta e sem música. Mas para ela teve a força de um ato administrativo que reconstituía a dignidade. Quando leu o documento, teve vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Levantou do sofá, foi até a janela e deixou que a cidade iluminasse o rosto. Era uma libertação concreta. Ninguém poderia mais usá-la como garantia. Ninguém tinha, na teoria, o direito de apontar seu nome e dizer que ela devia algo. O que restava era o resto da vida. Com suspiros mais humanos e escolhas conscientes. Ela convidou Yajun para jantar naquela mesma noite. Não foi um pedido dramático. Foi um convite de quem queria marcar um espaço para dizer coisas necessárias. Ele aceitou, vindo com um vinho simples e um sorriso que, aos poucos, se transformava em costume afetivo. Está tudo bem, então, disse ela depois que os pratos foram lavados e as toalhas dobradas. Está resolvido. Ele pousou a caneca na pia e aproximou-se. Olhou para ela com atenção. E agora? A pergunta era menos sobre burocracia e mais sobre o que se instalara entre eles. Ivy pensou nas semanas anteriores, em sua própria resistência, na maneira como tinha mantido a agência em cada passo. Ficou calada por alguns segundos, como quem saboreia uma frase antes de dizê-la. Agora, disse ela finalmente, eu escolho como quero seguir. Você me protegeu de algo que poderia ter me derrubado, e não por isso me tornou obrigatória a nada. Eu preciso de tempo, de espaço e de confiança. E vou dar isso se eu quiser. Ele assentiu e não tentou amenizar o que ela afirmara. Tudo bem, murmurou. Eu estarei aqui dentro desses limites. A aceitação dele, sem empurrar nem fazer exigências, foi um gesto que reforçou ainda mais a possibilidade de que o que crescia entre eles não era uma dívida emocional, mas uma escolha partilhada. Ivy, por sua vez, começou a reorganizar os símbolos da sua vida. Um dia, levou o envelope onde guardara o anel até a cozinha. Observou o objeto por um tempo, segurou-o entre os dedos. Não precisava de um ato grandioso. A liberação poderia ser um pequeno gesto determinado. Saiu com o anel no bolso e caminhou até a lixeira do prédio, aonde os moradores costumavam jogar caixas e papéis. Não havia plateia.
Lembrou-se do corredor da igreja, de olhares que mediam pessoas por utilidade. Colocou o anel na mão, respirou e deixou-o cair na lixeira com a mesma calma com que um jardineiro poda um galho seco. Ficou olhando o buraco e sentiu uma leve risada subir do peito. Não de triunfo, mas de alívio. Era um rito simples. Um objeto que havia sido promessa e decepção, agora era apenas metal, sem encargo. Quando voltou, encontrou Yajun na sala, folheando uma revista. Não havia teatralidade na sua chegada. Ele olhou para ela e depois para o sorriso tênue que ela não conseguiu conter. "Você fez isso?" perguntou. Ela assentiu com a cabeça. Precisava colocar fim. Era um símbolo que me segurava de volta. Ele caminhou até a janela e ficou em silêncio, olhando a rua. "Você fez bem", disse por fim. "Não por mim, mas porque você merece escolher suas memórias." A fala não a diminuiu nem a engrandeceu. Apenas confirmou que ele reconhecia a autonomia dela. Ela sentiu então que o tipo de intimidade que se formava ali não vinha de um salvador, e sim de um companheiro que entendia o valor da escolha. Houve ainda uma passagem que exigiu dela coragem em outro sentido. Helen apareceu à porta do apartamento sem aviso, acompanhada por Nadia. Vinham numa mistura de necessidade e teatralidade. Nadia com o vestido impecável, um ar de quem acha que tem direito ao que é conveniente, e Helen com a doçura afiada de sempre. "Ivy", começou Helen com voz polida, "nós precisamos conversar sobre as coisas práticas. Há contas a regularizar sobre o aluguel." Fez uma pausa pontual. "E seria bom se você reconsiderasse." Ivy abriu a porta com a mesma imagem calma de quem espera visitas profissionais. Por um instante, as emoções quiseram rasgar a tela de compostura, mas ela se manteve firme. Havia preparação. Ela sabia que esse momento viria. "Eu já não estou disponível para negociações que me tratem como bens transferíveis", disse Ivy, a voz clara e contida. "Se precisam de algo, paguem o que deve ser pago. Não sou uma peça para ser trocada." Nadia avançou com um pedido de piedade prática, mas Helen interrompeu de forma protocolar, tentando negociar um acordo que a mantivesse útil. Ivy não se deixou seduzir por artifícios de linguagem. Apontou com calma alguns documentos. O aviso de remoção do nome, as mensagens que provavam que as responsabilidades agora eram outras. Não foi um espetáculo, foi uma exposição de fatos. "Eu não vou ser chamada de volta para compactuar com humilhação", disse ela. "Posso ajudá-las enquanto houver respeito e honestidade. Se não houver, a porta está aberta para vocês saírem e encontrarem outro lugar." Houve uma breve tentativa de persuasão. Um comentário ácido de Helen sobre ofertas práticas de casamento e escolhas corretas. Mas Ivy não vacilou. Quando o convite velado de reconciliação foi colocado sobre a mesa, ela calmamente indicou a saída. "Saem agora", disse Ivy. "Não venham mais sem marcar. A expulsão não foi um show, não foi um drama, foi uma demarcação de limites." Nadia ficou com o rosto vermelho, como quem percebeu que a usurpação tinha limites, e Helen ajeitou o casaco como se trocasse de papel e saiu com a compostura de quem calcula perdas. Quando a porta se fechou, Ivy sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Era libertador e ainda assim puxava um fio antigo de solidão. Yajun estava ao lado, não interveniente, apenas firme. Ele não tinha forçado nada, apenas estava ali. E isso naquele momento foi suficiente. Com o tempo, a rotina de reconstituir a vida trouxe pequenos triunfos que não se faziam notar em manchetes, mas que ecoavam internamente. Um cliente elogiando a proposta, um projeto entregue dentro do prazo, uma planta que recuperava suas folhas mesmo com pouca luz. Ivy passou a reconhecer que a reconstrução vinha de atos mínimos, repetidos. O amor próprio que antes se corroía por dentro foi sendo alimentado por escolhas práticas, pagar contas em dia, organizar a mesinha de trabalho, aceitar convites que não exigiam justificativa. Em uma tarde chuvosa, depois de uma semana longa, Ivy recebeu uma mensagem curta. Documentos finalizados, arquivo fechado. Era a formalidade que selava a coisa. Não havia mais papéis que pudessem amarrar o seu nome a dívidas alheias. Ela leu aquilo na cozinha e uma sensação de leveza lhe subiu pela espinha. Pegou uma caneca e deixou o chá esfriar. Quando Yajun entrou, ela estendeu o celular. "Está aqui", disse. "Está tudo no arquivo. Acabou." Ele sorriu de leve. "Então é hora de decidir que tipo de futuro você quer." Foi a pergunta que, desde que tudo começou, pairava em cada gesto. Ivy fez uma pausa e, sem teatralidade, respondeu.
Quero um futuro em que eu me reconheça. Quero trabalhar no que amo, sem medo de ser usada. E se houver alguém ao lado que seja por escolha, por simplicidade, se for para ter amor, que seja em medidas que eu possa administrar. Ele colocou a mão sobre a dela, breve e firme. Então vamos construir isso, um dia de cada vez. Os meses seguintes foram um mosaico de dias parecidos e novos. Haviam jantares simples, conversas sobre projetos, risadas tímidas. Ramificaram-se hábitos. Ele sabia que ela gostava do quarto virado para o amanhecer. Ela sabia que ele preferia café forte e que, de vez em quando, lia poesia chinesa em silêncio. Houve, claro, tensões pequenas, diferenças de gosto e de ritmo, mas sempre com a atenção de quem sabe que laços são costurados com o fio da paciência. Em uma noite de primavera, quando as janelas estavam abertas e o céu tingia-se de um azul que prometia temperaturas melhores, Ivy preparou um jantar por sua conta. Cozinhou arroz, um prato simples que lembrava sua mãe, e fez uma salada com pedaços de laranja. Sentaram-se na mesa com a planta Noah, no canto, agora sem etiqueta, apenas uma verde discreta que enfeitava o parapeito. O apartamento cheirava a algo íntimo, sem pressa. No meio da refeição, Ivy observou-lhe o rosto e decidiu perguntar o que precisou ouvir desde o começo. Uma pergunta que sempre soou tímida nos lábios dela. "Ya-jun", começou. "Quando tudo começou, você me viu naquele momento na igreja. Assistiu. O que te fez intervir?" Ele pôs o talher de lado e olhou para as mãos antes de erguer os olhos para ela. "Você estava desprotegida e havia uma injustiça clara." "Eu não gosto de injustiça", disse ele simplesmente. "Não gosto quando pessoas tratam outras como moedas. E além disso..." Fez uma pausa. "Havia algo em você que não era de se ignorar. Não era apenas pena, era respeito." Ela sentiu uma onda estranha, não de romantismo barato, mas de reconhecimento. "Então você só decidiu intervir por uma questão de princípio?" "Por princípio e por pragmatismo", respondeu. "Não porque eu queira ser herói. Porque sei que o mundo é duro e que há maneiras de devolver dignidade sem precisar de palcos." A resposta foi só mais uma prova do modo como ele se movia. Prático, direto, com um código próprio que não precisava ser anunciado. Ivy sorriu, e o sorriso trouxe consigo algo que não estava ligado a barganhas. Era pura afeição. Quando a noite avançou, a conversa os levou a memórias de família, a planos de trabalho e a pequenos medos. No fim, Ivy encostou a cabeça no ombro de Ya-jun, como quem encontra um suporte que não exige submissão. Ele retribuiu o gesto com um braço leve ao redor dela. Um contato que não anulava a autonomia. Ali, no aconchego do improviso doméstico, surgia uma intimidade que se sustentava por escolhas repetidas. Chegou o dia em que Ivy marcou uma reunião e convidou Helen e Nadia para tratar de assuntos praticáveis. Não reconciliação, mas uma disposição para homologar arranjos que evitassem futuros embaraços. Ela fez isso com firmeza. Estabeleceu termos e limites. Deixou claro que a relação não retornaria às antigas dinâmicas. Naquela conversa, Helen tentou suavizar seu tom corporativo e buscou uma solução que a beneficiasse. Ivy apresentou documentos, pediu reparações mínimas e definiu que não haveria espaço para manipulações futuras. O encontro terminou sem gritos ou cânticos heróicos. Foi um fim administrativo, uma trincheira aberta com ordens claras. Quando fecharam a porta do edifício e se afastaram, Ivy sentiu a sensação de quem cortou amarras. Não havia celebração estridente. Havia a sensação de que o mapa agora era outro. Ao voltar para casa, encontrou Ya-jun aguardando na sala com 2 copos de vinho. Ele a saudou com um sorriso que dizia, conseguiu, sem translúcida vaidade. Sentaram-se, brindaram, e por um momento contemplaram a cidade calma lá fora. "E agora?" perguntou ele numa voz que misturava curiosidade e paciência. Ela respondeu com honestidade. "Agora eu abro espaço para o que vier. Sem pressa. Sem concessões que me anulem. E se uma companhia vier, que seja por vontade, não por necessidade." Ele concordou com a cabeça. "Eu quero o mesmo. Só isso." A resposta dele não soou como promessa vazia. Soou como proposta de conviver sem transformar o outro em projeto de salvação. E foi nesse terreno que algo mudou definitivamente. Não houve um gesto dramático, nem um pacto formal. Houve sim um acordo tácito de reciprocidade, que se manifestou na vida cotidiana. Algumas semanas depois, em uma manhã clara, Ivy recebeu um recado definitivo. A confirmação final de que não havia mais qualquer arquivo que ligasse o seu nome a contratos ou dívidas. Era a formalidade que declinava a última sombra.
Ela leu as palavras e sentiu um misto de gratidão pragmática e alívio contido. Resolveu comemorar com algo simples. Foi ao mercado, escolheu uma laranja de casca brilhante e descascou-a com cuidado. Sentiu o gosto doce no paladar como se fosse a primeira vez em anos. Quando voltou, encontrou Ya-Jun no sofá, lendo. Ela deixou a laranja na mesa, aproximou-se devagar e sentou-se ao lado dele. Olharam um para o outro sem a pressa de rotular tudo. Ivy encostou a cabeça no ombro dele e murmurou. Eu não quero me perder de novo, e quero que saiba, eu escolhi isso porque quero, não porque preciso. Ele apertou a mão dela com ternura contida. Eu sei, disse. E isso é o que importa. O futuro que se abriu não foi pavimentado por grandes gestos, nem por veredictos externos. Foi costurado com decisões diárias, com respeito pelo espaço do outro e com a liberdade de dizer não. Ivy manteve seu trabalho, reorganizou finanças, reaprendeu o valor de suas escolhas. Ya-Jun manteve sua postura prática, sem usar poder para submeter ninguém, apenas para retirar obstáculos que poderiam ferir. O último capítulo dessa virada íntima aconteceu numa tarde em que ambos sentaram-se à mesa com vista para a cidade. A mesma mesa que no começo havia sido palco de documentos e pequenas plantas. A planta Noah agora tinha um vaso novo. Ivy havia rebatizado-a mentalmente como testemunha silenciosa do que vivia. Eles riram baixinho de ironias antigas e celebraram pequenas vitórias. Um projeto entregue, um pagamento que chegou, um telefonema que não mais lembrava antigos medos. Antes de se levantarem, Ivy olhou para ele e fez a pergunta que havia surgido no primeiro mês, quando a pergunta do que era real ainda precisava ser formulada em voz alta. Ya-Jun? Disse ela. Isso é real? Ele não titubeou. Sorriu, não em pose, mas em serenidade. Se você quiser que seja, respondeu. Eu estarei aqui, com respeito e com escolhas. Não para consertar você, nem para te salvar de si mesma, para estar. Ela sentiu que aquela resposta continha liberdade e responsabilidade ao mesmo tempo. Era uma confirmação sem posse. A abertura de uma possibilidade humana que não apagava seu passado, mas lhe dava espaço para ser. Sorriu e o sorriso foi fácil. Naquele instante, enquanto a tarde aquecia a sala com uma luz amarela, Ivy pegou uma pequena tesoura e aparou uma folhinha seca da planta. Não era um gesto simbólico grandioso. Era a jardinagem cotidiana. Era o cuidado que vinha depois da dor. A escolha final, de ficar, de seguir, de amar sem perder-se, não foi um grande anúncio. Foi uma soma de manhãs em que ela se atirou ao trabalho, de noites em que aceitou um abraço que não exigia submissão, de momentos em que disse não claramente. Foi o reconhecimento de que autonomia e afeto podiam caminhar lado a lado se mantivessem o equilíbrio. Ela guardou no bolso uma folha de papel com um esboço para um novo projeto, colocou o casaco e juntos saíram para caminhar pela rua, sem pressa, sem plateia. A cidade continuava a mover suas histórias, indiferente e generosa em seu modo próprio. Ivy olhou para Ya-Jun de lado, sentiu o braço dele entrelaçar o seu e percebeu que havia algo muito simples acontecendo. Ela estava inteira. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ver que é possível reerguer-se e escolher com autonomia.